Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre qualidade de vida aqui da região sul. A gente vai ver por que a gente está num lugar privilegiado em relação a outros lugares do Brasil, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, eu sempre falo para vocês que aqui em Maringá a gente tem uma realidade privilegiada em comparação aos outros lugares do Brasil, tá? A região sul, de modo geral, ela apresenta índices muito bons em qualidade de vida, desenvolvimento humano, economia, saúde, educação, segurança, tá? Então, só que isso não é em todo o Brasil. Não pense que você vai sair de Maringá e vai encontrar uma outra Maringá em qualquer lugar do Brasil. Tem cidades melhores, tem cidades piores, obviamente, mas nós estamos num lugar extremamente privilegiado, tá? É muito difícil a gente sair daqui e encontrar um lugar melhor. Obviamente, nós moramos aqui, nós sabemos dos problemas, mas a gente vai ver que o Brasil como um todo é um país bastante desigual, bastante diferente. Em que nós estamos, de certo modo, na melhor parte dele em termos sociais, em termos econômicos, beleza? Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o acesso à água tratada e ao esgoto, tá? Nessa tabela nós temos região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, destacando aí a região sul. Percebam, pessoal, acesso à água tratada, sudeste 91% e sul 89%, tá? Nordeste, 72%, ou seja, já caiu bastante, né? Quase 20% em relação ao Sudeste. Por quê? Região Nordeste, árida, seca, polígono das secas, tem escassez de água, esse número aqui é até justificado. Tá? Agora, região Norte, 47% da população da região Norte tem acesso à água tratada. Isso significa que 53% não tem acesso à água tratada. Se vocês estão acompanhando o noticiário, deve saber que lá no Amapá houve um incêndio numa estação de distribuição de energia. O estado inteiro, com exceção de 2 cidades, 2 municípios, está sem energia há quase uma semana e estragou comida, estragou bolsas de sangue dos hospitais porque não tinha geradores. E o estado inteiro está no escuro, gente. E falta água também, porque as máquinas para bombear água e fazer a captação e tratamento não estão funcionando. Estão levando caminhões pipa para lá. E se vocês observarem a coloração da água, por exemplo, que está dando para essa população, nós aqui não tomaríamos, porque a gente vai achar que está suja. Por que eu digo nós? Eu já visitei vários lugares do Brasil, já conheci gente do mundo todo, e para muitas pessoas, em lugares até aqui da América Latina, se a água é doce, ou seja, se não é água do mar, dá para tomar. Não, mas tem que tratar, tem que ferver, tem que filtrar. Não, dá para tomar. Por quê? O acesso à água é muito restrito a esses lugares. E a gente está vendo ser distribuída uma água de péssima qualidade em um lugar onde é a maior reserva de água doce do mundo, que é a região norte do Brasil. O lugar está sem água e é ao lado do rio mais caudaloso do mundo, que é o Amazonas. Tá? Então, não é porque lá tem muita água que significa que essa água é distribuída. E o mesmo vale para esgoto. Vamos olhar aqui. Região sudeste, 79%, quase 80%. Esgoto é um problema no Brasil todo, tá, gente? Região sul, 43%. Região centro-oeste, 52%, um pouquinho acima. Aí vamos para norte e nordeste. Norte, 21%. Nordeste, 28%. Ou seja, são índices extremamente baixos de coleta de esgoto. E detalhe, mesmo se tem esgoto, não significa que ele é tratado. Tá? Às vezes ele é só canalizado para o rio, que é o que acontece muito na região norte. Metade desse esgoto não é tratado, é simplesmente jogado nos rios. Então, como eu falei, a nossa realidade aqui no sul é privilegiada e extremamente diferente do resto do Brasil, tá bom? Outro índice que a gente pode medir é o desemprego, tá? Por conta da pandemia, o desemprego aumentou em todo o Brasil e no primeiro trimestre, em março, ele fechou ali em 12%, 12,2%. Hoje está um pouquinho maior do que isso. A média brasileira. Se a gente vai olhar o Amapá, por exemplo, que está passando por esse apagão, ele fechou esse momento com 17% de desemprego. É muito alto mesmo.
Tá? Agora, estados da região sul. Santa Catarina, 5,7%, Paraná, 7,9% e Rio Grande do Sul, 8,3%. Ou seja, estão abaixo da média nacional. O desemprego aqui é menor. Há mais postos de trabalho para a população. Se há mais postos de trabalho, a renda aumenta, menos pessoas na rua, menos pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá? Tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está falando desses índices de desenvolvimento humano. E o que é um índice de desenvolvimento humano? É uma sigla, pessoal, que eu já venho falando faz tempo e a gente vai passar a ver muito no ano que vem e no nono ano, que é IDH. Tá? Então, para quem não sabe, para quem não lembra, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele é um cálculo que leva em consideração a renda das pessoas, ou seja, o quanto essas pessoas ganham, qualidade de vida, a mortalidade infantil, expectativa de vida, quanto que a pessoa que mora naquele lugar vive, né? Escolaridade, acesso à saúde, acesso a lazer. Tá? Tudo isso é calculado dentro do IDH. Tá? E o IDH tem vários cálculos, várias equações que não vamos entrar em detalhes aqui porque são contas gigantes para a gente conseguir calcular tudo isso. E ele vai gerar um número de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, pior é o IDH. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Como assim, professor? 0 em 1. É usado números decimais. Então, 0,950, 0,800, 0,700, 0,500. Então, 0,300 é um número baixo. 0,900, um número alto, tá bom? Nesse mapa aí, vocês estão observando que os locais mais escuros, que é Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, têm os maiores IDHs, tá? O Brasil está aqui no IDH intermediário e a gente vai ver agora essa relação, tá? Aqui, pessoal, nós temos uma tabela elencando alguns países. Então, primeiro, Noruega. Noruega é o primeiro do ranking do IDH. O IDH dele é 0,954 e é classificado como IDH muito alto. Isso significa que a renda é boa, qualidade de vida, expectativa de vida, mortalidade baixa, educação, saúde e lazer da população são bons. Tá? Outro exemplo, o nosso número 2 do ranking é a Suíça, fica na Europa também. 0,946. Muito alto, beleza? Agora, dois exemplos de IDH alto, que são México e Brasil. A gente tem o México na posição 76º, IDH 0,767 e classificado como alto. Tá? E logo abaixo ali, 79º, vem o Brasil com 0,761, também IDH alto. Tá bom? E agora outros exemplos de IDH médio, baixo e muito baixo. Nós temos o Marrocos, na África, 0,676, é um IDH médio, mediano, tá bom? Angola, também na África, 0,574, um IDH baixo. E, em último lugar, está o Níger, na África, 0,377, muito baixo. Beleza? E aí, pessoal, isso aqui é apenas um resumo. Tá? A gente pode pegar esses números e observar cada um deles. Por exemplo, renda per capita. Quanto que a média do norueguês ganha no ano? E quem mora no Níger? Expectativa de vida. Expectativa de vida, eu acho que o maior hoje é Hong Kong, com mais de 80 anos. Vamos ver do Níger, não vai chegar a 50. Tá? Então essas coisas a gente pode também pegar índice por índice desse e ir fazendo as comparações, tá bom? Agora, o Brasil aqui, um IDH alto, tá? Será que isso reflete a situação de todo o Brasil ou não? E nós aqui em Maringá, será que a gente vive no IDH parecido ou não? Vamos verificar agora, tá? Bom, pessoal, na página 42 do livro de vocês tem um mapa parecido com esse aqui, né? Até melhor ilustrado, tá? E lá tem a distribuição dos municípios brasileiros por IDH. E vocês vão observar que na região sul e sudeste, ou seja, aqui no sul e aqui no sudeste, nós temos uma prevalência das cores verde e amarelo, IDH médio e alto,
Tá? Em alguns pontos vocês vão ver uma cor verde escura. Verde escura são os IDHs mais altos. Onde está esse IDH? Brasília, porque lá moram os políticos e eles não vão viver mal, né, gente? Algumas cidades como São Paulo e outras cidades ali que são muito ricas. Então aí tem um IDH muito alto. Mas de modo geral é esse verde e o amarelo, tá bom? Quando a gente vai aqui para a região centro-oeste, a gente vê vários pontos verdes, né? E também bastante pontos amarelos. Opa, atenção, IDH médio, né? Quando a gente olha região nordeste, região norte, é médio, baixo e muito baixo. Agora vocês entendem por que o Milton Santos chamou o sul e sudeste de região concentrada? Porque é a região mais rica do país. É a região onde estão as empresas, onde estão as indústrias, onde estão os postos de trabalho, onde a qualidade da população em geral é um pouco melhor. Tá? Significa que no Nordeste não tem cidades ricas? Não, pessoal. As capitais do Nordeste são riquíssimas. Mas isso é uma coisa pontual. Você sai da região metropolitana, já começa uma outra realidade. Então, isso aqui explica bastante a diferença que nós temos dentro do Brasil. Lugares muito ricos e lugares extremamente pobres. Tá? Esse mapa aqui, gente, é um mapa de municípios brasileiros. Mas a gente pode observar isso dentro das próprias cidades. Tá? Tem um mito uma brincadeira, né, dentro do curso de geografia que diz o seguinte: se você não passar essa imagem para os seus alunos, você não deu aula de geografia. Tá? Essa foto, gente, é da cidade de São Paulo, onde nós temos um condomínio de luxo. Tá? Vocês estão vendo aqui, cada casa com sua piscina particular na sacada, piscina coletiva, quadra de tênis, condomínio de luxo. Tá? E aqui ao lado, uma favela. Então, pessoal, a gente às vezes tem uma ideia de que a população rica mora num lugar e a população pobre mora na periferia, nas bordas, mais longe. Tá? E isso ocorre em muitas cidades. Mas em São Paulo, mais no Rio de Janeiro, entre um bairro rico e outro bairro rico, a gente tem uma favela ali no meio. Tá? É o que acontece aqui em São Paulo. Nós temos um condomínio de luxo e logo ao lado um dos lugares mais pobres do Brasil, uma favela. Tá? Então imagina como que é a realidade desse espaço no município de São Paulo. Imagine o mercado onde vai o cara que mora nesse condomínio de luxo. E imagine o mercadinho que vai a pessoa que mora na casa simples ali no barraco da favela. É aquilo que eu falei para vocês de poder de compra. Tá? Muitas vezes o mercado do centro tem os produtos mais caros só porque sabe que quem mora lá é uma população que tem mais dinheiro. O mesmo produto, tá, gente? O mesmo saco de arroz, o mesmo feijão, o mesmo óleo. Tá? Enquanto a população que mora na região mais pobre, o comerciante sabe que ali não tem dinheiro, então os preços são mais baixos. E isso aqui, gente, é muito comum no Brasil. Tá? Estou falando aqui de São Paulo, mas é uma realidade em várias capitais. Um lugar rico e logo ao lado não tem nem água encanada, não tem nem rede de esgoto. Beleza? Então, a gente tem uma realidade... Deixa eu voltar aqui melhor para explicar melhor. Né? A gente tem uma realidade no Brasil heterogênea. O que é heterogênea? Diferentes. Tá? Quando eu falo em uma coisa homogênea, eu estou falando uma coisa muito misturada, muito parecida. Pega uma receita de bolo, mistura farinha, açúcar, óleo e leite. Mistura até ficar homogênea, até ficar tudo igual, não é? Heterogênea é o quê? Diferenças. Diferenças de renda, diferenças de situação econômica, diferenças de moradia. É uma realidade aqui do Brasil, beleza? Bom, e ao contrário disso, nós temos também lugares que são muito bons para se morar. Então nós temos um ranking das melhores cidades do Brasil. Tá? Se vocês quiserem procurar depois, fazer essa pesquisa, quase sempre vai indicar cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, porque como a gente pode ver naquele mapa lá da página 42, é quase tudo verdinho, ou seja, IDH alto. Tá? Mas a qualidade de vida não mede só o IDH. Ela mede também habitação, educação, saúde, lazer, transporte, tá? Violência.
E muitas dessas cidades de São Paulo têm um IDH muito bom, mas, por exemplo, são cidades grandes e a vida é muito corrida. Então o transporte não é tão bom, o acesso ao lazer também não é tão bom, são cidades violentas. Tá? Então a gente tem que levar essas coisas em consideração na hora de fazer esse ranking das melhores cidades para se viver do Brasil. E eu escolhi algumas que são representantes aqui da região sul. Tá? A primeira, gente, Florianópolis, capital de Santa Catarina. Tá? Florianópolis, eu acho que eu já mencionei para vocês quando a gente estudou ainda a região sudeste. Tá? Ela tem o maior IDH entre as capitais, e a segunda está Vitória no Espírito Santo. O IDH de Santa Catarina, 0,847. Lembrando quanto que é do Brasil? 0,761, a média. Tá? Então, bem acima da média. O PIB per capita de Florianópolis é de quase 40 mil reais. O que isso significa? PIB, gente, significa Produto Interno Bruto. Tá? E é a soma de toda a riqueza produzida no país, no estado ou aqui no caso a cidade. Então pega tudo aquilo que foi produzido, todo o dinheiro produzido pela cidade e divide pela quantidade de pessoas que moram ali, per capita, por cabeça. E aí a gente chega nessa cifra. Significa que todo mundo que mora em Florianópolis ganha 40 mil reais ao ano? Esse valor aqui é o ano, tá? Não, tá, gente? Pode ter pessoas que ganham mais, assim como pode ter pessoas que ganham menos. E, aliás, a tendência é que as pessoas ganhem menos mesmo, beleza? Mas é um indicador econômico do local. A expectativa de vida, 77 anos, beleza? Outro lugar aqui é Curitiba, capital aqui do Paraná. Tá? A gente tem um IDH de 0,823, beleza? PIB per capita, 44 mil reais, ou seja, um pouquinho acima de Florianópolis. E expectativa de vida de 76 anos, um ano a menos em relação a Florianópolis, beleza? Alguns índices, por exemplo, de Curitiba já foram muito bons, como por exemplo de transporte, tá? Esse sistema desses tubos ganhou muitos prêmios nos anos 90, era exemplo para o Brasil todo, tá? Hoje é muito bom ainda, mas tem muita coisa que melhorar, porque a cidade foi crescendo, mais pessoas e já se tornou deficitário, tá bom? Outro exemplo, gente, é a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Tá? Um IDH de 0,809, uma renda per capita, um PIB per capita de 34 mil reais, bem abaixo não, né? Mas abaixo de Florianópolis e abaixo de Curitiba, porque é uma cidade do interior. Interior, entre aspas, porque fica no litoral, né? Mas uma economia menor, uma economia mais retraída, população menor, então naturalmente a renda é menor também, beleza? Expectativa de vida de Joinville, 78 anos, ou seja, maior do que Curitiba e maior do que Florianópolis, tá bom? E agora, por fim, Maringá, tá? A gente mora em Maringá, a gente sabe dos problemas que tem em Maringá, mas ela já foi eleita 2 vezes consecutiva a melhor cidade para se viver do Brasil. Tá? O IDH de Maringá é 0,808, IDH elevado. Né? PIB per capita de 23 mil reais, bem abaixo de Curitiba, abaixo de Joinville, abaixo de Florianópolis. Tá? Dá mais ou menos aqui um pouco mais de quase 2 mil reais por mês. Significa que todo mundo que mora em Maringá ganha em média de 2 mil reais ao mês? Não, tá? Lembrando, pessoal, os dados aqui são médias, tá? Tem pessoas que vão ganhar bem mais, tem pessoas que ganharão menos, ganharão um salário mínimo, por exemplo, tá bom? Em 2018 e 2019, a Marcoplan, que é uma empresa de consultoria de negócios imobiliários. Então, por exemplo, se você tem uma construtora e quer construir um edifício de luxo, você pode consultar eles e falar, olha, eu quero fazer um edifício de luxo. Onde eu posso fazer que vai vender? Vai ser em Maringá? Provavelmente não. Tá? Agora, eu tenho um edifício para uma classe média que ganha em torno de 5 mil reais ao mês. Posso fazer em Maringá? Pode, porque Maringá tem público. Então, eles fazem esse tipo de serviço de analisar perfil da população, qualidade de vida, lazer, criminalidade e tudo mais. Tá? E, de acordo com essa empresa, 2018 e 2019, Maringá era a melhor cidade do Brasil. Tá? 2020 ela caiu para a segunda colocação. Vamos olhar o índice aqui de 2019?
Primeiro, Maringá, no Paraná. Segundo, Piracicaba, em São Paulo. Terceiro, São José do Rio Preto, São Paulo. Quarto, São José dos Campos, São Paulo. Quinto, Franca, em São Paulo. Sexto, Campinas, em São Paulo. Sétimo, Jundiaí, em São Paulo. Oitavo, Limeira, em São Paulo. 9, Curitiba, no Paraná. E 10, Sorocaba, em São Paulo. Então, na lista das 10 melhores cidades para se morar, 2 paranaenses e 8 paulistas. Tá? Lembrando, gente, o IDH de São Paulo é maior, porque é o estado mais rico. Tá bom? Mas em alguns índices aqui, eles acabam perdendo. Tá? Uma coisa, como eu trabalhei em museu, muitas pessoas falavam comigo da qualidade de vida que tinha em outros lugares, né? Em São Paulo ou regiões mais pobres, norte, nordeste, e todo mundo adorava Maringá e falava: nossa, aqui a cidade é bonita, é arborizada, o transporte é bom, e nós que moramos aqui sabemos os problemas, mas acontece que não é que Maringá não seja boa, é que os lugares onde eles moram são muito ruins, e Maringá acaba se destacando por ser um lugar muito bom. Então aqui a gente tem transporte, que não é dos melhores, mas funciona, educação, lazer, saúde, beleza? Cultura, coisa que em outros lugares é mais raro, mais escasso. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.